O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Salve o amigo de todas as horas. Salve seu tranca-rua, Laroie. Começa agora na Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com seu Tranca. Apresentação da sacerdotisa de Umbanda, Gladys Camori. Transmissão ao vivo, direto do Templo Escola Caboclo Sete Espadas. Boa noite, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Boa noite, Alan. Boa noite, mãe Gladys Camorim, tudo bem? Tudo bom? Hoje a gente tem um convidado, um amigo meu, que vai responder algumas perguntas aqui dos ouvintes do Seu Tranca. Então vocês podem mandar as perguntas, ele vai jogar no búzio e vai responder na medida do possível para vocês, tá? Bacana. Então, mãe Gladys, o nosso convidado, então ele vai responder as perguntas pessoais com os búzios, é isso? Isso, pode perguntar. Claro que não pode ser uma pergunta muito complexa, porque nós não temos tempo suficiente para isso. Exato. Mas o que tiver no alcance dele, ele vai responder para todo mundo que está ouvindo aí o programa do Seu Tranca, tá? O nome dele é Babalorixá Josimar de Xangô. Boa noite, Jô. Boa noite, Gladys. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço a vocês pela oportunidade, né? E ao Seu Tranca também. Então vamos lá. Jô, vamos começar o seguinte. Como eu sou da Umbanda e você do Candomblé, que nação do Candomblé você é? Sou da nação Queto. Foi iniciado há 21 anos atrás no axé de Opoafonjá, na cidade de Manaus. Então, minha raiz é o Opoafonjá e a minha nação é Queto. Então fala um pouquinho pra gente, porque eu sei que você também tem algumas entidades de Umbanda, que você passou por lá, né? Fala um pouco da diferença que você sentiu, que hoje você conhece bem, do Orixá Exu, em relação aos nossos Exus de trabalho. Como que é isso? Como é esse Orixá Exu? Na verdade, assim, existe uma diferença, sim. Eu comecei na Umbanda também, trabalhando com os guias, com as entidades, com os Exus, e depois, por necessidade de saúde, acabei iniciando no Candomblé. Na verdade, o Orixá Exu é uma divindade. Né? O Orixá Exu é um dos primeiros orixás que foi criado pelo do Maré, né? E é um orixá que, como os outros orixás, que é reverenciado, é um semideus, na verdade. Ele faz a transição do espiritual para o material. Ele é o encarregado pelo Olorum, ele o encarregou de transmitir as necessidades humanas até o Orum, até o céu. Então ele é um orixá que tem essa ligação muito forte com o homem, mas ele tem uma ligação muito forte no mundo espiritual também. Então há uma diferença, porque na verdade assim, os guias, os Exus de Umbanda, que eu também carrego, eu trabalho também com eles, eles não são orixás, são entidades. O Orixá Exu é o orixá da África. Ele é um orixá que ele é de origem urbana, não é brasileiro, não é americano, não, ele é um orixá de origem africana. Então existe essa diferença. É um orixá que é cultuado em todos os territórios da África, em todas as aldeias e tribos. É um orixá que tem um culto muito forte, né? Um orixá extremamente respeitado na África. E foi trazido para o Brasil pelos nossos antepassados africanos, na verdade, né? Os nossos guias que nós carregamos são entidades que nós chamamos de egunguns, são entidades que desencarnaram, que viveram, e por isso muitos deles trazem umas características humanas, que ligados ao fumo, eles bebem, eles têm comportamentos muito humanos, porque alguns lembram, inclusive, das suas encarnações, de certas coisas. O Orixá Exu não. O Orixá Exu é um orixá que está mais além dessas coisas físicas, carnais, humanas. Ele vem nos rituais, em alguns rituais, porque nem todas as axés ou em toda a casa
raspa-se alguém de Iaú. Uma pergunta, Jô. Raspa-se Exu? Existe isso, ser filho de Exu? É isso que eu estava falando agora, né? Nem todas as casas de candomblé têm essa tradição de raspar alguém com filho de Exu. Na África há um ditado que diz que é louco quem raspa um Exu na cabeça de alguém. Mas eu já vi pessoas iniciadas de Exu, feita do orixá Exu. Né? Quando vem o transe desse orixá, ele vem para a sala de candomblé para, através da sua dança, demonstrar aquilo que ele veio fazer, a sua história, através dos seus rituais de dança. Né? Mas é muito raro. Aqui no Brasil, há poucas pessoas feitas de Exu, na verdade. Né? E na África também não se tem costume de iniciar pessoas de Exu. Quando se é filho de Exu, quando se cai no jogo, que a pessoa é filho do orixá Exu, geralmente a maioria das casas raspam a pessoa como se fosse de Ogum, que é o segundo depois da hierarquia. Que primeiro é Exu e depois é Ogum, que é o seu irmão. Então, geralmente se raspa Ogum. Mas, em alguns casos, acontece. Outra coisa, Jô, importante também para o pessoal saber, quando há esse raspado, né, esse Exu, quando ele sai para a roça para dançar, ele sai também com as roupas, ele passa aquelas 3 roupas como o santo também, ou não? É diferente? Passa sim. Passa. E que tipo de roupa se sai no orixá Exu? Os tons que é usado também nas entidades de umbandas, que são os vermelhos, tons pretos, tons fortes, né? Porque ele remete a essas cores, a cor que é do orixá. Então, assim, ele sai com a primeira saída, a segunda saída, com a terceira saída do nome, até a sua saída de luxo, né? Sai com suas indumentárias nas mãos, que são o seu tridente, ou existe também um instrumento que remete muito ao órgão sexual masculino, denotando o quê? Que Exu é o dono da fecundação, o orixá criado para fecundar a terra. O primeiro orixá que nasceu para fecundar o planeta. Certo, então, vamos esclarecer uma dúvida que muitas pessoas têm. Não é porque ele tem o símbolo fálico nas mãos que Exu serve só para essa sexualidade. Não, é uma fertilidade. Explica isso, como o candomblé vê isso? Na verdade, esse instrumento que ele usa na sua mão remete ao seu poder de fecundação, que foi dado a ele por um lugar, na verdade. Ele nasceu para fecundar a terra não tinha vida e ele veio para trazer vida. Então, por isso que ele remete a esse símbolo, a uma simbologia não ao sexo, não ligada ao sexo. Porque tem muitas pessoas que confundem, né? Vê que ele tem algumas imagens do candomblé, tem o cetro fálico, aquela coisa, e o pessoal acaba confundindo e levando o Exu para um lado sexual que não é real, né? Não é isso a verdadeira simbologia daquele cetro fálico, né? Exatamente, isso aí. Agora, como é que o orixá Exu responde no jogo de búzio? Como isso acontece? Na verdade, quando se joga para qualquer pessoa que quer saber o seu orixá, quer definir os seus santos de cabeça, é feito em primeiro lugar uma reza do jogo, o jogo é aberto. E quando se cai o número 1, que é o primeiro, o único búzio aberto, significa que Exu está falando. Ou também Exu fala por caminho de 11, caminho de Arimeji. Ele fala também. Então, se você joga e aparece 11 búzios abertos, então o Exu pode estar falando também. E aí ele vem trazendo a mensagem do orixá da pessoa que você está jogando? Então, isso? Se caiu um aberto, então o Exu que está falando. Então ele se intitula dono da cabeça dessa pessoa. Entendi. Então, se Exu cair primeiro, ele vem se intitulando o dono da coroa. Exatamente. Entendi. Quando não é assim, aí é um orixá que vem na caída do jogo, é um orixá que vem respondendo para a pessoa. Exatamente. Entendi. E quando o Exu, por exemplo, a pessoa jogou com você, já saiu o santo, já saiu tudo, né? Quando é que Exu entra para responder? Se é que ele entra ou não entra? Perdão, não entendi. Assim, eu vou jogar com você. Aí você viu meu orixá, tal. Aí, de repente, eu fiz uma pergunta e Exu entrou para responder.
Como isso acontece? É porque é com ele o problema, é ele que vai resolver? Como funciona? É aquilo que eu falo, Exu, ele é a ligação entre o divino e o humano, na verdade. Ele é responsável por esse caminho em que nós temos entre nós e os nossos orixás. Então, muitas vezes, Exu fala como mensageiro dos orixás, né? Tanto é que a palavra Laroê significa aquele que é muito falante. Então, na maioria das vezes, Exu fala por conta de uma cobrança de um determinado orixá, ou até mesmo de uma dívida que você tem com Exu, porque todos nós temos Exu. Porque sem Exu não se faz nada. Dentro do candomblé, todo filho de santo iniciado precisa ter seu Exu acertado. Porque todo orixá, independente de quem ele seja, ele tem um Exu. Porque o orixá trabalha com o Exu. Para que o orixá haja nas nossas vidas, é necessário a atuação de Exu. Sim. Então ele faz esse caminho entre o orixá, de cabeça nosso, até nós. Por isso que é necessário ter nosso Exu assentado. Todos nós, por exemplo, eu sou de Xangô, mas eu tenho o meu Exu assentado, que é o Exu do meu santo, que é o que trabalha para o meu santo, porque ele é o Senhor dos caminhos. Sem Exu eu não posso chegar a lugar nenhum. Então, esse Exu é um Exu de chá que está assentado. Não é o Exu de trabalho. Não. É o Exu, o que eu chamo o seguinte, seria para mim, seria o lado negativo do orixá, o lado oposto do orixá, não negativo no termo negativo ruim, né? No termo consumidor do orixá, né? Que o orixá, ele irradia constantemente e Exu absorve o que precisa absorver. Então, o teu Exu que está sentado lá é o Exu do seu orixá, não um Exu de trabalho. Não é Exu catiço, não é Exu de não. É um Exu do orixá, na verdade. Na verdade, ele não seria o lado negativo, mas ele seria o lado transmissor das minhas necessidades para o meu orixá. A gente só muda os nomes, não falar, mas o pensamento é esse. Existe uma coisa que as pessoas falam assim, Exu é o lado esquerdo, então, existe o lado direito e o lado esquerdo. Na verdade, o Exu, ele transita por todos os lados. Por ele ser o senhor do caminho, ele vai pelo lado direito, pelo lado esquerdo, para cima, para baixo, na vertical, horizontal. Não tem uma regra. Ele não tem parâmetros, né? Então ele é o lado mal do orixá? Não é. Na verdade, porque Exu, ele não tem essa consciência do mal e do bem. Do bem e do mal. Ele por causa do polo neutro que ele tem. Exu, ele é tripolar, né? Ele é positivo, negativo e neutro. Então, o polo neutro dele que faz com que ele tenha toda essa transição e não existe bem e mal para isso. Porque às vezes o meu bem pode ser o mal de alguém, o mal de alguém pode ser o meu bem, o bem de alguém pode ser o meu mal, então vice-versa. Então ele trabalha pelo bem-estar daquele filho, daquele que cuida dele. Sim, independente se isso vai causar um mal a alguém ou não. Porque ele não tem essa consciência da maldade. Sim. Então eu sempre digo que a maldade existe no ser humano. No médium, né? Na pessoa que invocou o Exu majesticamente para ir contra outra pessoa, né? Exatamente. Agora, outra coisa interessante a gente conversar é o seguinte, no candomblé se incorpora Exu ou não? O Exu já é feito, sim, em algumas casas de candomblé. Mas ele não dá consulta. Não. Por isso eu estou dizendo, essa é uma das grandes diferenças entre o Exu Orixá e o Exu Cati, sua entidade, que é carregada pelos médiuns. Há uma diferença muito grande. Esse Exu que vira na sala, que é cultuado, que é louvado, que é cantado as suas cantigas enquanto ele dança, ele não consulta ninguém, ele não bebe, ele não fuma, ele é uma divindade. Na verdade, ele vem para demonstrar através da sua dança, dos seus ritos, o que ele viveu, a sua história através dos seus movimentos. Certo. E no candomblé, existe algum Exu que incorpore em trabalho? E aí nós temos os nossos entidades, nossos catis, nossos Exus, que são os populares, como o seu Brancarrua, que também é meu Exu, que eu amo, de paixão. Tem o Exu Caveira. Então eles trabalham normalmente como na Umbanda? Normalmente. A mesma coisa. Normalmente, trabalhando, consultando, tendo seus clientes, fumando alguns brincalhões, alguns muito conversadeiros, outros poucos, outros mais reservados, trazendo algumas suas características das suas encarnações passadas. Sim.
que o comportamento, as suas vestes. Por que eles se vestem de algumas formas? Porque eles eram vivos, quando morreram, eles trouxeram nas suas memórias essa coisa do seu vestimenta, da sua forma de agir, de falar. Então, isso nós também trabalhamos também. Porque existe bastante dúvida dos ouvintes, eu tenho muitos ouvintes novos que estão começando nas religiões, então essas dúvidas, elas existem e é legal você, sendo do Candomblé, esclarecer para as pessoas, né? Agora, outra coisa, Ju, o que, no caso, você pensa, o que você aconselha para as pessoas a respeito de amarração? Que é uma coisa que o pessoal às vezes deseja e aquilo não é bom para ele, mas ele insiste, sabe? Então dá um parecer da tua visão. Minha opinião pessoal, né? Isso, a sua opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, eu acredito o seguinte, que as pessoas têm a teoria da vida, ela pode escolher. Quando você decide mudar o destino, porque muitas vezes aquilo que você deseja não está no seu destino. Então você está trabalhando contra o seu destino. E você acaba mudando, às vezes por força, pedindo energia da natureza, das entidades, e isso pode complicar a vida das pessoas. Eu, particularmente, não concordo. E sempre que alguém me procura, eu falo que isso pode trazer problemas. Porque, primeiro, nada é eterno. Então, quando essas forças espirituais são envolvidas para mudar ou atrair alguém pela força de uma macumba, de um catimbó, de qualquer outro tipo de magia, vai estar mexendo com a vida espiritual dessas duas pessoas. E isso pode trazer problemas futuros. Mas existem pessoas que fazem, que gostam. Eu não estou aqui para julgar, ou para atacar pedra, ou fazer qualquer tipo de coisa. Mas, no meu modo de ver, é que isso acaba atrapalhando a vida tanto espiritual como pessoal de muitas pessoas. E não tem essa noção, né? Porque as pessoas, às vezes, quando elas se apaixonam, essas coisas, elas ficam obcecadas por aquilo. E eu acho que a função de um dirigente, de um babalorixá, é o quê? É explicar para ela a verdade, não é isso? Mostrar que pode existir uma outra pessoa para o caminho dela, né? Que seja melhor do que essa e tudo mais. Mas quando a pessoa não quer, existem sim situações que são feitas. E o que isso pode acarretar, que você já tenha visto por aí, talvez, na vida da pessoa e nesse relacionamento? Que quando acaba que elas conseguem aquilo que elas querem, estão tão obstinadas e desejam ter alguém, e acaba ficando, chega mais lá na frente, elas veem que não é bem aquilo que elas queriam. E para se desvencilhar disso, acaba trazendo um outro problema muito grande, ela acaba se tornando uma pessoa infeliz, só às vezes passa por situações de violência, de espancamento, se batem, se xingam, não são felizes. Entendi. E existe como desmanchar uma amarração? Na verdade? Existe. Deve ser uma coisa difícil, né? Não tão fácil. Não é tão fácil. Não é tão fácil, talvez, como pode fazer. Né? Sim, fazer é mais fácil, né? Fazer é bem mais fácil. Bem melhor. E aí, Alan? Alguma pergunta, alguma coisa que sim, você queira? Sim. Mais? Eu tenho sim perguntas, posso passar? Pode passar, o Jô tá ouvindo. Tá, eu vou passar para uma pergunta para complementar todo o assunto. Estou adorando, achei o máximo hoje ter esses pontos de vista do Candomblé, tratando do Exu, né? A Mãe Gladys Camorim vem semana a semana tratando de Exu, falando de todo o seu trabalho, enfim, e hoje vem complementando com o Josimar, achei maravilhoso. Josimar, fala pra gente uma coisa, você falou que o Orixá Exu que responde nos búzios, certo? Como você vai fazer a leitura do Búzios hoje, para os nossos ouvintes, até para quem entenda um pouco, como que veio essa história do Exu fazer a leitura do Búzios? No astral, como que é esse negócio? Por que o Exu que mostra os Búzios para o consulente? É assim, de Exu falar no jogo ou alguém incorporado de Exu? Eu não entendi. Não. De Exu falar no jogo, como é que isso funciona? Sim, porque na verdade, na lendas yorubais, Exu também é o dono do jogo do Búzio. Ele também é o dono do jogo. Então, assim, na verdade, assim, por ele ser o primeiro orixá, ele tem esse poder, como todos os orixás também têm, de falar no jogo. Então, assim, não é só Exu exclusivamente que tem esse poder, esse direito de falar no jogo de Búzio. Todos os orixás, ele também tem esse direito, essa autoridade de estar falando também através do jogo de Ifá. Então, assim, depende da caída. Tem momentos que você vai jogar e que Exu não vai falar um outro orixá.
todos são louvados no momento que você vai fazer a reza do jogo do búzio, no momento que você vai invocar as energias dos orixás, você vai louvar de Exu a Oxalá. Então você vai louvar todos os orixás. Para quê? Para que quando eles quiserem, se for necessário, eles possam se manifestar e falar. Bacana, maravilhoso. Achei muito 10. Bom, só passando para os nossos ouvintes que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo com o programa Conversando com Seu Tranca e hoje, como convidado especial, Josimar de Xangô, o Babalorixá, hoje vem para complementar o assunto Exu, hoje trazendo para nós um pouco mais de informação e, claro, com a participação dos ouvintes, onde podem mandar perguntas, onde podem enviar os seus questionamentos, tá, sobre o Orixá Exu, sobre Exu em si mesmo, sobre o Candomblé e também perguntas pessoais para os búzios. Josimar vai nos dar esse espacinho aí para que possa auxiliar algumas pessoas e orientar também, que vem para somar muito, sem dúvida, nesse programa. Realmente maravilhoso. E Josimar, fala uma coisa pra gente. O Orixá Exu, ele, no Candomblé, você disse que assim, poucas casas hoje raspam o Orixá Exu, certo? Nesse caso, o Choroquê, ele existe, ele entra na história do Candomblé, não? Exatamente. O que acontece, como as casas são, a maioria não cultuam, mas não raspam esse orixá, eles raspam o Orixá Choroquê, que é um Ogum, metade de Exu. Então ele é um Ogum que tem mais ligação com o Exu. A maioria das casas que não raspam Exu, raspam Ogum Choroquê. Como seria, Jô, esse Ogum que tem uma ligação maior com o Exu? Ou como para a gente entender como seria isso? Que caminho ele segue? Porque dentro das lendas urbanas, segundo algumas lendas, dizem que Exu, Ogum e Oxóssi eram 3 irmãos. Tá? Oxóssi foi desbravar as matas, tal, viver mais isolado na sua floresta. Ogum, juntamente com Exu, foram caminhar para as batalhas. Mas Exu tinha um comportamento extremamente violento, muito mais do que Ogum. Ele não queria só guerrear, ele não queria só conquistar, ele queria mesmo atacar. Então, chegou uma certa hora que os dois acabaram se desentendendo segundo as lendas urbanas. Né? Claro. Tá? Então, assim, chegou um momento que eles se dividiram. Então, por que raspado o Choroquê? Porque é a fase em que Ogum caminhava com Exu. Ah, tá. Na lenda. Oi. A partir do momento que eles se separam, que eles se dividem, então há uma guerra, Ogum toma o facão de Exu e Exu fica só com o seu cetro e vai para um lugar e fala, olha, agora até aqui nós caminhamos juntos, mas a partir de agora vamos caminhar separados. Este momento da caminhada em que estão juntos, Ogum é considerado o Choroquê. Porque ele está em companhia. A gente não sabe disso. Então, o Ogum Choroquê é porque ele está caminhando junto com o Exu, eles estão, assim, se entrosando, né? Aí depois eles se dividem, Ogum fica Ogum, Exu fica Exu. É isso. Exatamente. Que aí que acontece as outras qualidades de Ogum, e que Ogum é Ogum já, Ogum Megê, outras qualidades de Ogum, porque já está mais distanciando-se da personalidade de Exu que ele carregava com ele. Entendi. Foi boa essa, né? Boa, bacana, bacana. Assim, na Umbanda, a gente tem aquela questão que o Exu ele serve para uma força, uma entidade, um orixá. Exemplo, o Exu, o seu tranca-ruas, um exemplo para Ogum. Tá? A gente poderia conciliar algum Exu que trabalha exatamente na força pura de Exu mesmo, do orixá Exu? Existem algumas entidades, assim, pra gente é complicado, porque assim, não existe essa regra. Tipo assim, você é de Ogum, então você tem que ter o Exu do Tranca-Rua. No caso, o meu Exu é Tranca-Rua das Almas, eu sou do Xangô. Sim. Então não existe muito essa ligação. Pode ser que por exemplo, o Orixá Exu tenha um Exu que seja de sua preferência para que trabalhe no seu médico. Mas eu, particularmente, desconheço essa regra. Bacana. Bacana. E quem quiser enviar as perguntas também, participar, já estou recebendo inúmeras perguntas aqui. Eu também tenho bastante aqui. Pode enviar para o MSN Conversando com Seu Tranca, @hotmail.com. Tá, Mãe Gladys, se o Josimar tiver com os búzios prontos, quiser já
mostrar pra gente, quiser auxiliar realmente as pessoas orientando aí através dos búzios, se você pode passar? Pode passar, porque assim, não para de chegar a pergunta. Aqui também tá terrível. Jô, seguinte, o Rodrigo, ele quer saber se ele deve continuar na bandeira da Quimbanda. Eu preciso, pelo menos, do sobrenome do Rodrigo. Rodrigo, por favor, passa teu sobrenome, querido, porque a gente precisa de mais. Se quiser passar em off. Ele passa aqui, já. Alan, desculpa, passa daí até chegar aqui. Ela entrou numa ação aí por causa de um motoqueiro que bateu no carro dela. Gostaria de saber se ela ganha essa ação, se vem a favor dela isso. Ok. Só um minuto. Quem fala para Mariana é o do Ofum. O Ofum, quando o Ofum fala, ele indica caminhos lentos, coisas muito demoradas. Pode ser que Mariana ganhe, mas assim, o processo será muito lento, vai ter muita enrolação, aí que ela ganhe, vão querer, que seja revisto novamente. Porque o que aparece no fundo indica caminhos de lentidão. Então ela pode ganhar, mas ela vai ter que persistir bastante, porque aparentemente pode ser que ela tenha um pouco de dor de cabeça. Gente, essa é a Padilinha, tá? É assim mesmo, ela aparece no meio. Jô, o Rodrigo Cardoso Silva, ele gostaria de saber se ele deve continuar na bandeira de Quirubo, que é o lado quimbandeiro dele. Rodrigo, olha, o que fala aqui é o seguinte, que talvez ele encontre um pouco de desarmonia, um pouco de confusão, discussão com palavras, não concordar com as situações que possam estar acontecendo. Então, assim, isso vai fazer com que ele não se sinta muito à vontade. Pode ser que esse clima mais de intriga possa acontecer dentro da Irmandade, dentro da sua religião, ali, da sua comunidade espírita. E pode ser que ele sinta uma necessidade de sair. Tá? Eu vejo aqui o conselho que vai dar. Para que acalme, para que não haja confusão, seria melhor ele se aumentar um pouco. Porque o que eu vejo, um clima meio pesado, um clima meio de discórdia. Legal. Alan, você quer chamar um comercial? Vamos sim, vamos tomar uma água. Vamos tomar uma água para o Jô também ajeitando as coisas dele, que cada jogada é uma confusão, a mesa é apertada. Isso, vamos organizando e os ouvintes podem continuar mandando as suas perguntas. Envie também para conversandocomseutranca@hotmail.com, tá, o MSN. Nós vamos para um breve comercial, já voltamos já com o Babalorixá Josimar de Xangô, respondendo perguntas com os búzios e hoje falando de Exu. Tá, não saiam daí, já voltamos. Você está ouvindo o programa Conversando com Seu Tranca. A apresentação da sacerdotisa de Umbanda, Gladys Camorim. Continue conosco. Boa noite, ouvintes da Rádio Top de Aruanda. Sejam muito bem-vindos ao programa Conversando com Seu Tranca. Estamos ao vivo, 9 horas e 49 minutos, horário de Brasília. Estamos hoje com um convidado especial, Babalorixá
trouxe pra gente todo esse conhecimento hoje sobre Exu, está lendo os búzios, os Josimar de Xangu, perdão, e vem trazendo para nós todo esse conhecimento e dividindo com a gente a sua experiência no Candomblé, somando com o que a Mãe Gladys Camorim sempre fala em todos os programas aqui. Tá, e como estamos hoje pegando as perguntas dos ouvintes para passar para o Josimar, você também pode enviar participando também com a sua pergunta pessoal, sua pergunta sobre o Orixá Exu, sua pergunta sobre o Candomblé, pode enviar para o MSN conversando com seu tranca, @hotmail.com, tá? Bom, vamos voltar, agora chegamos no comercial e vamos voltar então a passar as perguntas para o Josimar. Tudo pronto aí, Josimar? Ok, pronto. Vamos lá então. A pergunta agora do Ricardo Adriano. Eu quero saber sobre o que os búzios dizem sobre a vida amorosa dele, principalmente. Com o Ricardo Adriano também, que quem está falando é o Fum também. Esse Odu que fala nesse jogo é o Odu representando pelo Oxalá, trazendo lentidão também, trazendo resfriamento. Eu não sei se ele já tem alguém ou se está sozinho, mas se tiver alguém, talvez esteja numa situação de Deus. Se não estiver à procura, talvez precise fazer alguns banhos, para que ele possa estar realmente se sentindo novamente o aquecimento do amor, porque o do Fum está trazendo muita frieza aos sentimentos, tanto dele ou de qualquer outra pessoa que possa estar se aproximando dele. Bacana, maravilhoso. Mãe Gladys Camorim, se quiser passar uma pergunta agora, tá? Jô, tem uma perguntinha aqui. Deixa eu ver o nome da moça. Mariana Vilela. Ela gostaria de saber se ela é virante, se ela incorpora, né? Porque alguns babalorixás disseram que sim, mas até agora não aconteceu nada. Sim, ela é rodante, sim. Mas assim, a Mariana, talvez com todos nós, ficamos nessa ansiedade, talvez nessa preocupação, nessa vontade, nesse desejo, que eu acho muito bonito, inclusive, de chegar o momento da sua incorporação, de realmente rodar com sua entidade, e acaba ficando muito ansiosa, muito preocupada, e talvez deixando-se, deixando-se entregar a sua vida, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, principalmente, as suas entidades, para que ela possa trabalhar. Mas, para mim, parece que a Mariana também é rodante. Ela é médio de incorporação. Bacana, maravilhoso. Uma boa notícia para nossa amiga, né? É uma boa notícia. Acho que em concordância com os outros pais santos que falaram para ela, que falaram de primeira que sim. Bacana. Bom, posso passar uma pergunta, então? Pode. Ok. O Alexandre Paz de Alcântara, tá? Ele gostaria de saber ele diz que está desempregado e precisa muito de ajuda. Perdão, ela cortou, eu não tinha direito. De novo, então, vai. Alexandre Paz de Alcântara, é o nome dele, tá? Ele gostaria de saber como será o ano dele na questão de trabalho. Ele está desempregado e realmente precisa muito de ajuda nesse setor. Na verdade, o Alexandre está com corte realmente no setor profissional, porque o Duque fala que para ele é o do Oarim-Egi, que responde especificamente Exu nesse jogo. Então, Exu responde a ele dizendo que realmente tem corte na vida profissional e, consequentemente, na sua vida sentimental, tá bom? É o que fala o Odu. Então, assim, na verdade, este moço, ele precisa cuidar da sua parte espiritual. Então, assim, precisa procurar um sacerdote, alguém que ele possa aconselhar-se, tomar uns banhos, se necessário fazer a oferenda de Exu, que é o Senhor dos caminhos, é quem abre a porta, é quem fecha,
ele precisa fazer algo nesse sentido, porque a vida profissional dele está com um corte bem grande, assim, ele pode até conseguir, mas talvez não se estabilize, não fique firme no trabalho. Bacana, maravilhoso. Só notícia boa, os Búzios traz, hein? Vamos lá. Mãe Gladys Camorim, se quiser passar alguma pergunta daí também, tá? Jô, eu tenho uma pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui o nome da moça toda. Ana Cristina Paranhos, da Fonseca. Ela teve um aneurisma quando estava incorporada, inclusive há quase um ano. E ela foi operada tal, e voltou à vida normal, mas ela está com dificuldade de trabalhar com os guias. Ela queria saber se isso vai melhorar ou se não. Ana Cristina Paranhos da Fonseca. Ela está com dificuldade para trabalhar com... por causa da aneurisma. Ela quer saber se ela voltaria. Olha, Ana volta, mas não de imediato. Assim, ela precisa primeiro se cuidar, realmente, cuidar da sua saúde e até tudo se normalizar. Porque, na verdade, o que acontece, a Ana, eu não sei se ela é da Umbanda ou se ela... Ela é da Umbanda. Né? Porque, na verdade, a Ana ela tem uma ligação muito forte com a ancestralidade. A Ana é uma pessoa que tem uma ligação extremamente forte com os orixás. Aí já é um outro caminho, uma outra história. Na verdade, ela precisa cuidar da cabeça. Que o candomblé ele cuida da alma, mas também da cabeça. Então, na verdade, ela precisaria estar se encontrando mais o lado dos orixás, assim, tentando dar um buri, não sei se nessa casa onde ela frequenta se faz buri, eu gostaria até de saber se ela já fez, se talvez seja necessário renovar esse buri dela, porque na verdade ela tem uma cobrança de orixá sobre a cabeça dela, tá? Essa moça. Então, assim, as entidades, elas vêm, elas trabalham, só que, na verdade, o corpo físico da gente também precisa de força, precisa de saúde, de energia do orixá. E o que mais fala aqui para a Ana aqui é em relação a uma cobrança de orixá na cabeça. Ela precisa fazer algo para o orixá dela. Talvez ela tenha feito para a entidade, para o caboclo, para o guia, mas o orixá dela necessita de algo, de fazer alguma coisa. Se fez, talvez renovar. Talvez tenha feito, ou não sei. Pelo que eu vejo, não fez. Mas se estiver enganado, peço perdão, que ela renove os seus votos com o orixá. Bacana. Bom conselho aí. Bom, posso passar uma pergunta daqui? Pode. Vamos lá, então. E as perguntas não param de chegar, viu? Olha, se ficássemos aqui até meia-noite, teria pergunta tudo para responder. E depois, o nosso convidado hoje vai falar se você faz atendimento em algum lugar, se as pessoas depois podem se encontrar por telefone, por e-mail, tá? Ela tá agradecendo aqui, Jô, da resposta, tá? Ok. Bacana, bom. Passar uma pergunta daqui, tá, Josimar? Ok, pode passar. Raja Khalil é o nome dela. Tá, Raja Khalil Gebara. Ela diz, boa noite, gostaria de saber se vou ter mudança de emprego nesse ano. Então ela diz, qual seria a época que essa mudança pode ocorrer, caso seja afirmativa a resposta? Ficou claro? Ficou. Você não vai ter mudança de emprego neste ano. Vamos perguntar aqui. Vamos ver a site lá. Trabalho atual. Só um minuto. Haverá mudança. Vamos ver.
Demora muito, vai estar chegando. Haverá mudança, sim, na vida profissional da rádio Academy, e provavelmente final de abril, entre final de abril e primeira quinzena de maio. Tá próximo então, né? Próximo, né? Bacana. Porque o que eu vejo aqui que existe uma satisfação muito grande da música no atual trabalho dela. Legal, bacana. Ok, Mãe Gladys? Jô, o Lucas Ferreira de Souza gostaria de saber se esse ano, para ele, na questão espiritual, se ele vai encontrar uma casa, como é que ele faz? Ele está meio perdido. Lucas Ferreira de Souza. Ele é um bandista, tá? Uma mudança haverá. Se a questão é querer uma mudança, e fala que haverá em breve uma mudança aí na sua vida espiritual, Lucas. Talvez você encontre um local onde você se sinta melhor, onde você se sinta talvez mais compreendido, mais amparado, mais entendido. Um local onde você também possa desenvolver os seus dons com maior liberdade. Bacana. Maravilha. Bom, posso passar uma pergunta agora para você, só que talvez você não use os búzios agora, tá? Okay. Ela pergunta agora, vai um pouquinho do conhecimento. A Jéssica Ribeiro, ela te pergunta o seguinte, ela é bem novinha, tá? Ela nasceu em 96, e ela pergunta por que os Exus foram e são chamados pelas pessoas que não são da religião de diabos. Isso é muito interessante, né? Na verdade, existe o misticismo, né, popular que foi criado na época do Brasil colônia ainda, né, quando os escravos vieram aqui para o Brasil, e por conta do preconceito das religiões que sofremos inclusive até hoje, né? Sim. Chamados de pais e mães de encostos e não sei o quê, existe aí essa deturpação disso, na verdade, né? Porque o que acontece é o seguinte: na época do Brasil, em que o Brasil era colônia, em que os escravos vieram, trouxeram a sua fé, a sua crença, os seus orixás, juntamente com eles, eles chegaram aqui no Brasil, eram impossibilitados de cultuar seus orixás. E por isso a Igreja Católica exigia que eles se convertessem ao catolicismo, né? E nessa questão de conversão, eles tentaram fazer algumas adaptações, né? E nessas adaptações ocorria o quê? Santa Bárbara Iansã seria reconhecida como Santa Bárbara. Não que seja, não é, mas eles decidiram fazer essa coisa da miscigenação, dessa coisa de colocar a imagem do santo católico ali para eles rezarem a sua missa, mas dentro deles e ali dentro das suas senzalas cultuar o orixá. Então, por ser o senhor da rua, o senhor dos caminhos, o orixá falante, brincalhão, algumas vezes briguento, algumas vezes de guerra, muitas vezes mal compreendido por algumas pessoas, foi tido como um mal, o diabo. Mas não é. Exu não é o diabo, Exu é um orixá, não tem nada a ver. Isso mostra o preconceito que realmente as pessoas ainda têm até hoje. É verdade. Dizendo que Exu é o mal, é o diabo, mas Exu não é. Na verdade, foi por conta disso que acabou se denotando essa coisa da rebeldia de Exu, por Exu ser um orixá extremamente rebelde, um orixá mais de atitude, remeter a Satanás, ao diabo, que era um anjo decaído, que era mau, que era rebelde,
e fizeram essa mistura aí que acabou colocando Exu Orixá ou Exu Entidade como se fosse o diabo, mesmo que nós sabemos que não é. O diabo nem vai vir ninguém. Não, nem conto, né? Mito. Bacana. José, você tinha falado... olha, tem uma aqui ou ela tá passando? Pode falar, não. Só te fazendo um complemento aqui, você tinha falado uma coisa logo no início do programa, que o Exu que ele não tem a noção, podemos dizer assim, do bem e do mal, porque cada pessoa que é bom para um não é bom para outro, né? Exatamente. Eu achei maravilhoso isso quando você colocou que o Exu, ele não busca o bem e o mal, ele busca o bem-estar do seu filho. Exatamente. Eu achei isso fantástico, eu acho que isso tem que ser comentado sempre, vou repetir isso muitas vezes aqui. Eu achei bárbaro isso para as pessoas entenderem que o Exu é um reflexo da gente. Exatamente. O que a gente deseja para o nosso bem-estar é o que o Exu vai buscar. Então eu acho que varia de cada um. Achei fantástico isso e vale ressaltar. Sim, é muito mal entendido a nossa religião, porque na verdade o que acontece é que tudo que você desejar para o seu próximo vai ser, nós vivemos um universo feito de energia. Aí quando você manda uma energia boa para o teu próximo, vai voltar a energia boa. Então, assim, você não precisa ir ao pé de um Exu, ou ao pé de um orixá, ou de quem quer que seja, pedir ali que se vingue ou faça uma maldade para alguém. Muito pelo contrário, você desejar o bom, o bem para essa pessoa, porque com certeza vai voltar para você, porque o nosso mundo, o nosso universo é feito de energia. Então, quando você deseja o bem, com certeza você vai ter em troca o bem. Tudo aquilo que você plantar, você vai poder. Exu não tem essa noção daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Ele quer o bem-estar dos seus filhos, do universo. Ele quer essa harmonia, na verdade, né? Sim, muito bom isso. Gostei muito. Eu tenho uma dúvida. A Gladys vai fazer uma pergunta. Tá. O Saulo Moreno Rocha, Jô, ele está se iniciando no candomblé. Ele quer saber se o candomblé é o lugar dele, se não é candomblé, se é umbanda, ou qual é a religião dele. Essa decisão é muito pessoal, de cada pessoa, onde você se identifica, onde você se encontra. Cada um nasceu, Saulo, para uma determinada religião. Há pessoas que nasceram com o dom de ser pastor, de ser padre, de ser sacerdote do candomblé. Então são dons, são missões que cada um tem que cumprir e você tem que encontrar a sua, independentemente, né, de nossas opiniões. Assim, agora, o que eu posso dizer aqui, se você deve continuar ou não, eu vou buscar aqui um conselho. Só um momento que a gente vai entrar em contato com o orixá e ver o que o orixá te aconselha. Continuamos no candomblé. Vamos ver aqui. Olha, quem responde por você é o do Jofun, que é o do Oxalá, que é o pai de nós todos. E, na verdade, a fé não tem religião, Saulo. Nós vivemos de fé. Se não existe fé, não precisa praticar nenhuma religião. Nós temos que ter a fé. E, na verdade, assim, o que Oxalá diz, que sim, se você enveredar pelo caminho do candomblé, o candomblé é feito de hierarquia, o candomblé é feito de humildade. Quando você se inicia, se torna um noviço, o Iaô, passa por um processo que muitas pessoas não querem passar, querem estar abaixo, de respeitar os mais velhos. Se você se enquadra dentro disso, Oxalá lhe diz, sim, é o seu lugar, siga, porque lá na frente você vai colher fruto de todo esse processo que a gente, uma pseudo-humilhação que muitas pessoas acham que não é humilhação, é humildade. O candomblé ensina a humildade, a respeitar as hierarquias, a respeitar os mais velhos. Se você está disposto a passar por isso, né, eu costumo dizer para alguns filhos, minhas filhas de santo, se a pessoa nasceu e tem esse dom, essa dádiva, que sabe que vai iniciar na religião e vai passar por esse processo de ser aprendiz, de ter a humildade de aprender, sem querer se sentir constrangido ou humilhado,
é uma boa. Se não, tem que procurar algum lugar que você se sinta bem. Oxalá lhe aconselha que siga, por ser o pai de todos nós, querer o nosso melhor. Tá bom? Bacana, bacana. Esse foi o Babalorixá Josimar de Xangô, que está fazendo as leituras de búzios hoje para os ouvintes. Quem quiser participar também, mandando a sua pergunta, também pode. Envie para o MSN, conversando com seu tranca@hotmail.com. Tá bom, vou passar uma pergunta daqui, posso? Pode. Tá. Deixa eu falar uma coisa agora, tá falando com você? O Carlos Roberto. Josimar. Carlos Roberto. Paulo, Tá cortando. Tá cortando. Não estou ouvindo bem. Tá. Agora sim. Tá bom, então vamos. Agora estou ouvindo bem, ela pode falar. Tá bom. Carlos Roberto de Oliveira. Sim. Tá, ele pergunta, ele diz que é filho de Xoroquê. Ele gostaria de saber qual a possibilidade de receber esse orixá. Ele diz que é médium, que incorporou, frequenta uma casa de Umbanda. Tá? E pergunta para você o que o uso para dizer aí se existe essa possibilidade de ele incorporar. É um pouco mais difícil, né, Josimar? Oi, perdão. Esse último pedaço eu não estou ouvindo bem. Agora fala. Na Umbanda é um pouquinho mais difícil, né, o cultuar o Xoroquê, né? Bom, com certeza. As divindades orixás precisam de um processo de feitura, para que sejam invocadas na pessoa, né? Para a gente no Candomblé é um processo de recolhimento, de feitura, de raspagem de cabeça, de convocação do espírito. É preciso um processo muito grande, né? E esse orixá Xoroquê, ele é cultuado nos panteões mais africanizados, né? Ele é um vodú africano que vem com essa origem, então é preciso passar por os rituais africanistas, né? É meio complicado dentro do ritual litúrgico da Umbanda invocar a energia desse orixá para que ele possa incorporar. Sim. Tá? Eu já estou dando essa resposta que dentro da Umbanda é um pouco complicado, talvez eu posso dizer que seja impossível de estar incorporando. Se não passar realmente por um processo de feitura, de recolhimento, que é um processo meio árduo aí, mas dentro da Umbanda acho que é um pouco diferente, são outras vertentes, são outros caminhos. Né? Boa noite, moço. Boa noite. Boa noite. É diferente de vocês, né? Tá certo. Boa noite, moço. Oi? Boa noite, moço. Boa noite, moço. Não estou ouvindo mais aí. Tá, eu tô aqui. Não fui eu. O Sr. Tranca incorporou, ele hoje vem também. Tá bonito isso, tô gostando, tá bonito. Vem trazendo muita coisa bacana também. Gostando muito. Aí com todo esse assunto. Tá? Josimar, você vai a resposta do Xoroquê, você responde ela com os búzios ou não? Não, a resposta eu já falei, né? Que dentro da cultura da Umbanda é impossível essa pessoa incorporar esse orixá. É preciso dos ritos de preparação, como eu falei, de feitura, de raspagem de cabeça, uma série de coisas que precisam ser feitas para que esse orixá seja invocado nessa pessoa. Tá, bacana. Josimar, pede pro seu Tranca dar uma boa noite pros ouvintes. Ok. Também. Seu Tranca tem que dar boa noite pro povo. Boa noite, companheiros. Faz tempo que eu não venho, né? Mas eu tô aqui, viu? Tô aqui tomando conta do meu programinha, que meu amigo tá falando certinho, bonito, falando bonito, né? Boa noite. Josimar, vamos continuar passando algumas perguntas para você. Depois a gente tem algumas perguntas também para o seu Tranca, como os ouvintes gostam de mandar. Ok. Os ouvintes gostam de participar. Mas perguntas para os búzios temos um monte. Tá? Até, Josimar, se você quiser, depois deixar o telefone, deixar um e-mail. Eu já vou deixar meu telefone de contato, não? Tá. Eu atendo geralmente aos domingos e às segundas na minha residência. Tá. Então eu já vou estar passando meu telefone. Aí quem quiser entrar em contato, saber mais sobre o orixá ou outros assuntos pessoais, bacana. A gente está à disposição aí de ajudar, né, na medida do possível. Não sabemos tudo, mas um pouco de saber a gente pode estar tentando passar para as pessoas. Sim. E o meu telefone é o 7874 Sim. 2931. É o 11, isso aqui de São Paulo, 7874 2931. Bacana. Bom,
Quem quiser, então, realmente orientações, quem quiser consultas, entre em contato com a Babalorixá Josimar de Xangô, 0 operadora 11 7874 2931. Tá bom, então vamos passar mais uma pergunta aqui, que os ouvintes estão aflitos, viu, com esses boletos, né? Aline Menezes, tá? Ela pergunta para você se ela passa na prova a polícia civil, ela fazer um concurso para papiloscopista, tá? Pretende estudar mais, porém ela tem dúvidas, então ela passar essa prova? Vamos ver aqui. Sim, passa. O que o Buzo fala é que passa sim. Ela é bem dedicada, tem boa vontade e esforçada. Então, consequentemente, vai colher bons frutos do trabalho dela. Ainda bem que não é muita pergunta idiota pra ele. Eu faço pergunta boa. Bacana. Bom, posso passar mais uma pergunta? Pode passar. Até para os ouvintes entenderem. Hoje a gente faz assim, a gente encerra os búzios daqui a pouquinho. Ok. Comercial. Até mesmo para a gente tomar uma água, o seu tranca a gente prepara todas as coisas, o seu tranca vem já respondendo. Ok. Tá? Então a gente faz isso. Bom, quantas perguntas que são prioridades que chegaram já desde o começo do programa. Tá? A Juliana Souza pergunta o seguinte: quero saber como vai ser minha vida profissional e como vai ser na faculdade para ela. Aquilo que a gente estava falando desde o início, a vida da gente é feito de escolhas, de caminhos e, na verdade, de plantar. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher consequentemente coisas boas, com certeza vai colher coisas boas, né? Sim, exato. Então, assim, porque a gente pode dizer que é um caminho, ela tem um caminho bom, um caminho de clareza, um caminho de... Aparentemente, para mim, parece ser uma pessoa obstinada, teimosa, que corre muito atrás dos seus objetivos, né? É o que me aparece aqui no meu jogo, né? Então, por ser assim essa característica dela, eu acredito que conquiste. Então, na faculdade vai conquistar, na sua vida, os seus sonhos, os seus objetivos, porque é uma pessoa obstinada, teimosa, que gosta de correr atrás, e então, consequentemente, vai alcançar aí os seus objetivos, com certeza. Legal, bacana. Bom, e também, quem quiser enviar as suas perguntas, só lembrando que na segunda parte agora nós entramos com o seu tranca respondendo as questões, tá? Sim, de prática, como todos os outros programas também. E quem quiser enviar a sua pergunta para o seu tranca, também envie para o MSN conversando com o seu tranca, @hotmail.com. Eu acredito que todas as perguntas dos bois não será possível ser respondidas hoje, mas quem quiser alguma orientação em urgência, alguma orientação que precise realmente de mais detalhes, entre em contato com o Babalorixá Josimar de Xangô, que é o nosso convidado hoje, dividiu deu-nos esse tempo aí para que pudéssemos esclarecer alguns ouvintes. Realmente agradecemos muito. O telefone dele é 0 operadora 11 7874 2931, tá? Bom, eu vou passar mais uma pergunta aqui da Neide Barbosa, tá, Josimar? Eu gostaria de saber da espiritual. Então, não sei procurar. Não pagou. Oi, ela gostaria de saber. Bom, vamos lá, a Neide Barbosa. Sim. Ela gostaria de saber sobre a vida espiritual. Ela quer saber sobre a vida espiritual, ela especificou alguma coisa? Assim? Não. Acho que no geral. A Neide Barbosa precisa se encontrar ainda espiritualmente, ela precisa realmente tomar a decisão correta, fazer a escolha certa, porque quem responde para ela é o Dr. Johnny Lé, que representa um pouco de confusão, um pouco de indecisão, um pouco de estar perdido em que caminho seguir, para onde correr, indo em muitas portas, procurando muitas respostas. E assim, na verdade, aquilo que eu falei agora há pouco, a nossa vida é feita de fé. Nós temos que ter fé, acreditar naquilo que a gente, na nossa religião, naquilo que a gente professa. Senão não valeria a pena estarmos aqui. Então a gente precisa acreditar mais, ter fé,
ter um pensamento mais positivo, e que com certeza ela vai alcançar os seus objetivos. Não é a casa, não é o pai de santo, não é o espírito com que ela vai consultar, ou com a forma que ela vai trabalhar esse mover espiritual dela. É a fé dela, é aquilo que ela acreditar. Se ela for fé, com certeza ela vai alcançar, ela vai chegar, deixar os pensamentos negativos aparecerem, ela pôr pra fora, fala não, vai dar certo, e crescer mais nessa parte aí, porque eu acredito que a vida espiritual dela tem muita coisa para oferecer, mas de momento ainda está meio que, eu vejo ainda um pouco de inconstâncias, ora muito crendo, ora pouco não tanto, então eu vejo que ainda não precisa se encontrar espiritualmente, e esse é o caminho, é acreditar, é confiar naquilo que você carrega, na sua cidade, no seu orixá, confiando em Olorum, Olorumaré, que as coisas vão acontecendo naturalmente. Bacana, maravilhoso. Bom, Josimar, me tira uma dúvida, por favor. Pode falar. Os búzios, a leitura de búzios qualquer tema? Perdão? Aqui é muito viado. Tá. Repete novamente. Tá legal. Na leitura de búzios, Sim. é possível identificar qualquer problema que a pessoa esteja tendo? Pode ser. Nós não manipulamos o jogo, na verdade. Você sabe, aquilo que o jogo se dispõe a falar, aquilo que o oráculo se dispõe a dizer. Ele é feito não de adivinhação, eu não posso adivinhar, mas aquilo que o oráculo mostra, então eu posso sim falar. Então, se de repente for uma questão que a pessoa tem, muitas vezes, ou de saúde, ou de trabalho, ou pessoal, eu sei que ele revela, sim, com certeza ele revela. Não tudo, nem tudo o oráculo fala, né? A não ser que é extremamente necessário que ele fale, porque eu não adivinho, o oráculo mostra. Se ele me mostra, eu procuro falar. Se ele não mostrar, eu tento não inventar. Tá certo, moço, assim que é bonito, isso mesmo. Não tem que inventar mentira, tem que falar a verdade. Isso. Bom, então vamos fazer o seguinte, olha, eu vou passar mais... É bonito, né? Vou passar da religião, não importa qual seja. Tá, eu vou fazer... Agora eu passo mais 2 perguntas e encerro essa parte com os búzios, tá bom? Perfeito. Até pra que a gente consiga responder as outras perguntas também do seu tranca, porque a gente tem muitas perguntas, então algumas simplesmente ficaram para trás. Bom, tudo bem? Ele está cortando. Vamos lá, Priscila Tadeu. Sim. Ela gostaria de saber sobre a vida profissional dela e sobre a gravidez. Eu acho que ela está grávida. Só um minuto que eu já a vida profissional da Priscila, quem responde é o do Obará. O do Obará é um mundo de prosperidade. Se porventura estiver desempregada ou passando dificuldades, é uma coisa momentânea, viu? Porque o do Obará é um do de prosperidade, que responde, por exemplo, ao Sol, Xangô, algum Edé, são orixás reis, ritos. Então, assim, quem traz esse caminho de prosperidade para ela são esses orixás aí trazendo prosperidade, sucesso financeiro, ganhos inesperados, oportunidades de ganhos maiores. Então, assim, na vida profissional, eu acredito que, se não estiver, está chegando aí um momento muito bom para a vida dela, tá? Vamos ver aqui na parte aqui da gravidez. Bacana, maravilhoso isso. Bom, e o Renan Gabriel, tá? Ele gostaria de saber se ele terá progresso no trabalho em que ele está agora. Eu sei também. Sim, haverá sim pro Renan. O Renan haverá progresso, com certeza, no trabalho dele, nessa nova empreitada que ele está caminhando aí. Ou até promoções aí para ele, viu? Sim.
Ok, bacana. Bom, vou fazer o seguinte, ó. Vamos responder só mais uma pergunta, tá? Porque assim, é muita coisa e a gente... Essa pergunta antes também. Bom, o Oliveira Júnior, de Natal, Rio Grande do Norte, tá? Ele diz o seguinte, ele diz que frequentou uma casa... A pergunta é um pouco longa, tá? Ok. Ó, ele diz que frequentou uma casa... Dentro dos dirigentes... Ele frequentou uma casa... Isso. Ele, por conta do comportamento dos dirigentes que cobravam absurdos por trabalhos, Certo. só fazer destruição e amarração, ele se tratou. Uhum. E quando ele foi conversar com a dirigente, ela disse que todo o dele se voltaria contra ele. Nunca mais achou uma casa umbandista para trabalhar, enfim, para trabalhar com os dias dele. Ele gostaria de saber, principalmente sobre o eixo dele, Marabô, ele se afastou. Porque no jogo de Búzios ficou claro que ele não ia mais se aproximar dele. Sair toda a vida dele se ele sair da casa. Eu gostaria de saber se isso procede, se afastou mesmo com Bagito. Tá, repete qual é o nome dele novamente? O nome dele é Oliveira Júnior. Na verdade, assim, o Oliveira Júnior ele está sofrendo um grave problema de justiça espiritual, na verdade, assim. Ele está sendo injustiçado. Na verdade, assim, os orixás e entidades não são assassinos, não são monstros, não estão aqui para fazer mal, para afastar de seus filhos. Na verdade, assim, o filho pode até se afastar porque o filho tem o livre-arbítrio de fazer a escolha do seu caminho. Mas o orixá, a entidade que ele carrega, vai permanecer na vida dele. Basta ele procurar um local onde ele possa estar cuidando. Porque, na verdade, há uma peleja, uma pleita que Xangô fala sobre aqui na cabeça dele, que não é de hoje. Na verdade, assim, esse monstro ele sofre de injustiças já há muito tempo, desde talvez da sua terra infância. Ele já passou por situações muito adversas e dentro das comunidades espíritas, do centro, ele também sofre, ele é mal compreendido. Então ele não aceita, ele é uma pessoa que tem uma opinião muito forte, é uma pessoa de opinião, uma pessoa que fala aquilo que ele pensa, acaba tomando atitudes, muitas vezes com a cabeça quente, né, que fala de Xangô, orixá, de fogo. Então assim, mas o que eu dá para entender é que os guias deles vão sim continuar trabalhando com ele vai continuar recebendo, né, aqui o eixo dele, as entidades dele, normalmente. Desde que ele realmente cuide, procure o local certo, o local onde ele se sinta bem, onde ele possa ter essa liberdade para estar trabalhando e se cuidando espiritualmente, porque os orixás, a entidade, eles estão com ele. E tudo que possa vir, ou pode ser uma grande coincidência, ou de mal, alguma coisa assim, não deve detonar tudo que acontece à entidade, ao Exu, porque caiu aqui o negócio, a culpa do Exu. Não. Na verdade, são coisas da vida, a vida é feita de altos e baixos, mas as entidades dele não querem o mal dele de forma nenhuma. Na verdade, as entidades dele querem trabalhar, estão dispostas a começar em um novo lugar, um novo caminho, né? E Xangô está do seu lado, o orixá da justiça. Xangô não vai deixar que nada de praga, essas coisas aconteçam sobre a vida dele. Desde que ele se cuide também, logicamente, que ele possa fazer realmente a parte dele, confiando no orixá e procurando uma forma onde ele possa realmente exercer a fé dele. Sim. Bacana, maravilhoso. Esse é o Babalorixá Josimar de Xangô, que hoje esteve conosco. Josimar, vou deixar essa como última pergunta, tá? Ok, valeu. Obrigado. Muitas perguntas, agradecemos muito a sua presença hoje no programa Conversando com o Seu Tranca. Daí, quiser deixar as considerações finais, que nós entramos assim agora no finalzinho do programa com o Seu Tranca já. Ele já está incorporado, acho que o pessoal está ouvindo também, mas ele já está incorporado e ele também vai responder algumas perguntas, como os ouvintes sempre mandam pra gente. Tá? E gostaria que você deixasse, Josimar, algum conselho para os nossos ouvintes, que muitos são médiuns em desenvolvimento,
Aí eu gostaria que você deixasse algum conselho aí para todos aqui que estão em dúvida entre Umbanda e Candomblé, se conhecem um pouco, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos aqui. Bem, eu primeiramente agradeço a você, Alan, é um grande prazer estar falando com os ouvintes, né, da rádio, é uma grande alegria poder trazer um pouco daquilo que a gente conhece, vocês conhecem muito, mas eu fico agradecido muito ao Seu Tranca Rua, agradeço a Xangô, a minha mãe Oxum, e peço que Olorum, Olodumaré, que Oxóssi, que Xangô, que Exu traga caminho, prosperidade, axé a você, ao seu programa, aos ouvintes, todos vocês que estão ouvindo aí a rádio, que possam realmente acreditar, tenham fé, né, confiar, porque a nossa religião já tem muitos perseguidores, continua as perseguições, então que nós possamos nos unir, porque a verdade é essa, não existe lado, existe fé. Se nós somos na mesma fé, professamos a mesma fé aos orixás e entidades, então vamos nos unir, não existe Umbanda, Candomblé, isso são títulos bonito, que os homens usam, né? Nós somos um só, somos um povo, descendente de um povo sofrido, escravo, que derramou seu sangue muitas vezes ali naqueles troncos, apanhando para continuar levando essa mensagem do orixá, mensagem de fé, muitas mães de santos que sofreram, muitos pais de santos que foram presos. Então nós estamos aqui para tentar fazer a união. Quando alguém vir falar mal, seja de Umbanda, seja de Candomblé, não aceite, não dê ouvido. Se você está em dúvida entre um e outro, procure um lugar onde você se sinta melhor, porque cada pessoa foi feita para um determinado lugar. Então, independente seja a Umbanda, seja o Candomblé, mas se você se encontrar, é ali o seu lugar, se você se sentir bem com os seus caboclos, com as suas entidades, ou com os seus orixás, seja feliz ali onde você foi chamado, onde você foi escolhido, aceite a sua missão de bom coração. E é isso que eu tenho a dizer, eu agradeço muito e que Xangô cubra todos com a sua justiça, que o Oxum traga toda o seu axé, a sua graça, a sua graciosidade, a sua suavidade, e que Exu, que é o Senhor dos nossos caminhos, possa na nossa frente arrebentando aí tudo o que há de mal, tudo que estiver contrário à nossa caminhada possa ser tirado do nosso caminho, para que nós possamos passar realmente com força aí para levar essa religião que é tão perseguida e tão sofrida para os nossos filhos, netos, bisnetos e conforme foi o nosso destino. Agradeço a você, meu amigo. Bacana. Agradecemos sempre ao Seu Tranca por essa oportunidade hoje de passar a todos os ouvintes de diversos países essa ideia sempre de que Exu é luz e só faz o bem, e hoje podendo unir a Umbanda com o Candomblé e mostrar que não precisa existir guerra de ideias, guerra de conflitos e cultos que existe dentro da própria religião. Bom, e um boa noite para todos os ouvintes e continue com a gente. A gente só vai para um comercial, já voltamos agora, rapidinho, logo depois do comercial, com o Seu Tranca para responder as perguntas. Vamos só para um comercial, só para recolher as perguntas, tá? E nós já voltamos repassando as perguntas para o Seu Tranca, que já está incorporado. Então não saiam daí, nós já voltamos. Você está ouvindo o programa Conversando com Seu Tranca. Apresentação da sacerdotisa de Umbanda, Gladys Camorim. Continue conosco. Boa noite, ouvintes da Rádio Talk Jaruanda. Sejam muito bem-vindos. Estamos voltando já com o programa Conversando com Seu Tranca incorporado, também para responder perguntas. Estávamos no primeiro bloco com o nosso convidado, o Babalorixá, trazendo para nós esse conhecimento sobre Exu no Candomblé. Agora o Seu Tranca, como de praxe, vem para responder as perguntas, também esclarecendo sobre o mistério Exu, trazendo para nós todo esse conhecimento que todo o programa vem e auxilia muita gente. Cadê o moço? Seu Tranca, o que é? Se quiser dar uma pergunta, já pode, tá? Boa noite, companheiros. Seu Tranca, eu já veio para responder perguntas. Quem quiser, nesse meio tempo, deixar alguma pergunta, enviar algum comentário para o Seu Tranca, enfim, pode enviar, tá? Para o MSN Conversando com Seu Tranca, @hotmail.com. Seu Tranca, preparado para responder algumas perguntas? Eu estou sempre preparado. Então vamos lá, o Orlando de São Paulo, tá?
Ele pergunta o seguinte: o Orixá Exu, olha aí, já pegando o Orixá Exu, hein? O Orixá Exu está em qual grau na Umbanda? Tipo, no meio dos naturais e tal. Ele gostaria de saber, na Umbanda, como ele é classificado. Na Umbanda, ele é classificado como os guardiões. Mas na Umbanda, nós não temos o Orixá Exu, nós temos o trono Exu. Tá, que é os guardiões, né, seu Tranca? Temos os guardiões. Que vem os naturais, depois os Exus que nós incorporamos. Os guardiões, depois os naturais e depois nós aqui, os trabalhadores. Tá certo, bacana. Bom, Paulo, de repente, se o Pogam Paulo também tá com a gente, Paulo, se de repente tiver alguma pergunta daí, você também pode passar, tá? Pode deixar comigo. Que os ouvintes aí estão mandando, podem mandar perguntas também no conversandocomseutranca@hotmail.com. Caso não seja respondida no programa, Mãe Gladys Camorim, dentro do possível na semana, e responde pra vocês, tá? Bom, Letícia do Rio de Janeiro, tá? Qual o fundamento de pintar o alguidar? Qual a diferença para o Exu no plano espiritual? Para você, seu Tranca, utilizar o alguidar ali ou pintado? Normal ou pintado? Que tem gente que pinta, eu já vi. Qual é esse fundamento, seu Tranca, na Umbanda? Nenhum. Porque o que me interessa no alguidar é que ele é feito de barro. Barro é terra. Pintar ou não pintar é só porque o médium quer para ficar mais bonito, mas fundamento mesmo, nenhum, porque o fundamento do alguidar é o barro. Ele é feito de terra. E esse é o fundamento verdadeiro do alguidar. Moço, não é isso? É isso. No Candomblé não é isso também? Também. Pronto, tá vendo? Não tô mentindo. Não tem fundamento a cor ou não. Isso é um agrado que você faz pro Exu, pra Pombagira. Os pintados são colocados mais em assentamentos, né, seu Tranca? Até porque... pra ficar bonito, né? Tá certo. Bom, Sérgio de Brasília, tá? Ser feito no Orixá no Candomblé e ir para a Umbanda influencia alguma coisa na incorporação com os guias? Não, porque se você foi pro Candomblé, fez lá os seus assentamentos, sua raspagem e tal, e você daí foi pra Umbanda trabalhar com seus guias, não tem problema nenhum, os orixá continuam mesmo ali, do mesmo jeitinho que eles foram feitos, não tem problema algum, vai ter, só que você vai ter que cuidar sempre desses orixás, porque se um dia você raspou, você tem que cuidar sempre. Essa é a ideia. Tá. Bacana, bom. Vamos lá então. E quem quiser também enviar as perguntas para, como eu falei, conversando com o seu Tranca, @hotmail.com, estamos com o seu Tranca incorporado na Mãe Gladys Camorim, onde esclarece as dúvidas para quem está vindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, tá? Rogério do Rio Grande do Sul, seu Tranca. Quais as frutas de Exu? Fruta, olha, nós usamos manga, nós usamos limão, nós usamos o que mais? Às vezes um abacaxizinho, pode pôr também, como é que é o nome daquela outra? Pera que eu esqueci. Uso manga, abacaxi, limão, mamão, às vezes você pode pôr mamão também para Exu. Tem mais alguma? Você sabe, moço? Não. Bacana. Essas frutas, seu Tranca, para quem for colocar na oferenda, pode ser colocado aberto, fechado, tanto faz? Aberta? Aberta. Tá, e para explicar para os ouvintes que não sabem, ou mesmo que não estiveram quando o senhor já comentou isso outras vezes, qual a diferença da fruta aberta ou fechada? Isso já abordando aí outras perguntas, tá? Qual é a diferença de uma aberta para fechada? Você não pode misturar uma fruta doce com uma fruta cítrica, porque elas soltam energias diferentes, tá? Mas quando você põe a fruta fechadinha, você não está irradiando totalmente a energia que você precisa. Se você precisa de um fechamento de alguma coisa na sua vida, cortar alguma coisa, eu aconselho que você não abra a fruta. Agora, se você quer alguma coisa de realização, então você corta, deixa bonita, deixa aberta, que aquilo vai abrir, né? Tudo é um significado. O aberto, fechado. Tudo tem um significado na hora que você vai pôr oferenda. Então, quando você quer alguma coisa para crescer, você abre.
Quando você quer alguma coisa míngua, fecha, não precisa abrir a fruta. Mas não mistura doce com cítrica. Bacana, ótimo. Bom, Paulo, o pessoal tá mandando pergunta aí também, ou tem alguma coisa a pitar? Eu acho que foi mais cedo, não foi? Tem o pessoal que tá agradecendo o seu Tranca, falando que primeira vez está adorando o programa, primeira vez está ouvindo, tem muita gente nova hoje. Bacana, sejam muito bem-vindos, e quem não adicionou ainda no MSN, quem quiser participar, enviar as suas perguntas. Caso sua pergunta seja com urgência, a mãe Gladys Camorim responde na semana, coloca no ponto de força do seu Tranca, pedindo que ele olhe por aquilo. Então pode enviar por MSN mesmo, aquele que eu passei, conversando com o seu Tranca, @hotmail.com, e também quem quiser visitar o blog, onde tem muita coisa postada sobre Exu, muitas perguntas sobre oferendas já estão postadas lá no blog, então podem visitar também, que é capitãodaencruzilhada.blogspot.com. Tá, vamos lá. Pamela, ela pergunta, essa história de Exu e Pombagira, de que a mulher e homem são casais, o que é isso? Não, eu falei que Exu não é casado com a Pombagira, não é casado. A gente trabalha junto, porque são tronos que se completam. Sem força, se você não tem desejo de conquistar, você não tem força para ir buscar. São tronos que se completam, mas ninguém é marido de ninguém. Aqui a gente não casa, sabe? A gente fica. São energias duais, né? Feminina e masculina. Você precisa dos dois lados para poder conquistar alguma coisa. Esse é o ponto, mas ninguém é casado com ninguém, não. Mas eu não queria casar, não. Ô louco, seu Tranca, achei que o senhor ia casar com a Padilha, tinha essa... Você sabe o que mulher só enche o saco, rapaz? Essas mulheres só perturbam, ficam falando na orelha da gente que tem que fazer, só enche o saco. É verdade. Não dá pra viver sem elas, né? Como eu não vivo nem no além, fica-se sem elas. É verdade, mas o seu Tranca deixou aqui bem bacana que no astral, Pombagira e Exu se completam, né? É algo realmente espiritual mesmo, completa exatamente no desejo de buscar e a força de executar esse desejo, né? Então, é realmente importantíssimo isso. Bom, o Alex do Paraná, seu Tranca. Quando as guias de Exu quebram, ele pergunta se é algo muito ruim. Às vezes não é muito ruim, às vezes o fio é ruim, né? O fio que é ruim. Mas geralmente quando quebra, alguma demanda que a guia segurou, né? Alguma coisinha assim que passou, mas a guia pegou. A guia quebrou outro dia, foi. Eu fui me meter num lugar aí, fui fazer um trabalho, a guia explodiu. Foi. Mas é isso, daí a guia segura, para que não pegue no médio. Sim. Bacana. Bom, a Lilian, seu Tranca, ela pergunta, ela diz que tem sonhado com Exus a frequência, tá? E ela diz que esses Exus perseguem ela. Ela diz que ela só sabe que é Exu porque vem no pensamento dela ele dizendo que é Exu. O que poderia ser isso, seu Tranca? Ela deve alguma coisa para Exu? Tem que perguntar isso. De repente ela fez algum pedido, não pagou, alguma coisa assim do tipo, né? É mais provável do que uma demanda. Sim. Tá, então ela tem que rever se ela, em algum instante, às vezes, o prometer não é só ir lá no ponto de força e falar, mas o pensamento. Às vezes ele pensa, Exu, me ajuda nisso que eu te dou isso. Aí você esqueceu, não deu nunca pro Exu. Aí o Exu vem falar, olha, eu te dei, mas e aí? Você me prometeu, né? Vamos esclarecer isso. Então pode ser que em algum momento ela pensou alguma coisa e está devendo alguma coisinha para Exu. Sim. Agora tem uma aqui. Tá, manda, Paulo. A Josi está perguntando pro seu Tranca, que ela chegou agora no trabalho, tá? E ela quer saber qual o melhor agrado para ela dar pro senhor mesmo. Para mim? Pra esse tranca-rua. Isso. Ó, moça, vai ficar fácil. Faz um padê. Eu gosto muito de trabalhar com chave quando é abertura, tá? Então, nesse padê, você põe assim, ó, 7 chaves, uma para cima, uma para baixo. Explica. Uma para cima, uma para baixo. Uma com os dentes para cima, uma enfiada com os dentes para baixo. Isso. E do lado de cada chave, você põe uma moeda. Em volta do aguidá, você bota 7 limões. Cortados Cortados em cruz, assim, ó. Sabe como é? Sim.
Explica. Cortado em cruz mesmo, em 4 pedacinhos. Isso, cortado em 4 pedacinhos, tá? Aí você bota uma 7 vela preta, bota uma pinguinha, um cigarro e me chama. Que eu vou lá. Ver o que ela quer. E entrega na encruza, se possível. Se não possível, que às vezes tem lugar que não dá, a pessoa não consegue, pode ir no cemitério. Numa encruza de cemitério. Ok. Bacana. Bom, já estamos com a hora bem alta. Vamos fazer o seguinte, vou passar 2 perguntas, tá, seu Tranca? Pra gente encerrar, e a gente faz assim, todas as perguntas que vieram aí, hoje o tema foi bem completo, tivemos perguntas, 2 tipos de perguntas para os Búzios e para o seu Tranca. Agradecemos novamente a confiança pelos ouvintes mandarem perguntas pro seu Tranca logo cedo, de manhã já perguntam, o seu Tranca vem hoje? Então é bacana isso, então a gente já recolhe as perguntas desde cedo. Então agradecendo mesmo os ouvintes que participam sempre com a gente. Bom, o Paulo, tá? Ele pergunta o seguinte, a bebida influencia na necessidade dos trabalhos? Por exemplo, o Exu numa gira pedir pinga, na outra gira pedir conhaque, enfim, influencia pedir vários tipos de bebida, a necessidade do trabalho pede isso também, não? Não, porque todas têm o mesmo teor alcoólico. A gente usa o teor do álcool, aquela quantidade, para limpeza. Tá? É uma limpeza que você faz usando aquilo. E também, quando o médio é muito chucro, você usa um pouquinho do teor alcoólico para ele ficar mais mole. Agora, se é pinga, se é uísque, não importa o que seja. O importante é ter. Sim. Paulo, tem alguma pergunta daí? Deixa eu ver aqui se chegou alguma. Por quê? Porque senão passo a última daqui e eu peço para que as pessoas que enviaram daqui encaminharem para o MSN de vocês. Fala assim, ela tem muita pergunta pessoal aqui, tá? Tá. E passa aí, e aí quando a mãe do lado o seu Tranca desincorporar, ela responde pro pessoal por e-mail. Bacana. Bom, então vamos lá. Zilda, de São Paulo, tá, seu Tranca? Ela pede pro senhor dizer o que não pode faltar no agrado para o seu marabô. Ela diz que tem um marabô ao lado dela e gostaria de cuidar dele, porém ela não incorpora ele ainda. Mas ela já tem certeza que é um marabô? Olha. O dirigente falou que é realmente um marabô que ela tem ali. Porque eu tô vendo uma coisa, que os médiums novos estão querendo muito cultuar Exu, acender vela para Exu, fazer padê, farofa, essas coisas. Não é bem assim, gente. Tem que ter cautela. Porque se de repente não é aquele Exu, acaba dando uma confusão na sua coroa, na sua vida aí, tá? Tem que ser o Exu certo. Quando você vai oferendar, você tem que saber certo. É aquele Exu. Tá? Se for realmente um marabô, marabô gosta muito na sua oferenda de um dedo lá de uísque. E isso é fato pro marabô. Ele gosta muito de um dedo de uísque. Mas tenha certeza que é um marabô. Esse é o Exu Mezica. Tá, bacana. Tá ótimo. E essas oferendas também tem muita coisa no blog. Tem coisa no blog. Foi postado lá, Capitão da Encruzilhada.blogspot.com. Lá você encontra muita coisa para oferendas, tem bastante informação sobre os Exus. O Gladys Camorim fez questão realmente de postar lá, exatamente para esclarecer esse tipo de dúvida, né? Bom, hoje o programa realmente foi mesmo para o seu Tranca ver agora no final, para fechar com chave de ouro. O programa foi maravilhoso, foi realmente muito esclarecedor. Tá, seu Tranca? E vamos fazer assim, as perguntas que quem enviou e não foi respondido, eu peço que encaminhe para o MSN conversando com seu Tranca, @hotmail.com, tá? Mãe Gladys Camorim, dentro do Psico, responde para todos. Tá? E vamos encerrando o programa pedindo que o seu Tranca faça esse encerramento, né? E hoje, de alguma forma, abordando o tema Exu de um ponto de vista do Candomblé, trazendo todo o culto do Candomblé, somando com a Umbanda. Foi maravilhoso, realmente. Eu queria que o seu Tranca fechasse o programa aí para essa semana abrir aí com muito axé para todo mundo. Olha, eu quero dizer para vocês, muito obrigada por ter feito perguntas inteligentes para o meu amigo aqui, porque mostra que eu estou ensinando alguma coisa para vocês, tá? Então eu fico agradecido por você estar entendendo a ideia desse programa, toda a movimentação que eu tenho de gente aqui, ó, eu tenho 4 pessoas aqui, é uma movimentação, é confuso. O meu amigo aqui é uma pessoa que entende, que falou bonito,
Vou trazer ele de novo outra hora aí para ele responder mais para vocês. E quando ele voltar, vocês vão estar sabendo mais coisas. E quanto mais vocês souberem, melhor é a vida espiritual de vocês. E vocês não vão deixar que ninguém engane vocês. Então, boa noite. Eu agradeço também pelo dia que eu não vim, a procura das pessoas pelo seu tranca-rua. Eu agradeço por vocês me escutarem. Ficar aqui escutando, às vezes eu brigo com vocês, mas é para vocês aprenderem. É por isso que eu tô aqui, só para ensinar vocês. Boa noite, segunda-feira eu tô aqui para vocês perguntar o que vocês quiserem. Boa noite. Bacana, boa noite a todos os nossos ouvintes, boa noite ao seu Tranca. Vamos agora pedir a subida do seu Tranca aí. Quero lembrar, como o seu Tranca citou conhecimento, citou que ele vem ensinando muito, sim, claro. E também a Mãe Gladys Camorim hoje está dando uma oportunidade para todo mundo através do colégio virtual, tá? Hoje dos cursos virtuais de Exu, exatamente para ensinar um pouquinho mais, somar realmente no conhecimento de quem já tem, ou mesmo para quem quer entender um pouquinho mais sobre o que é Exu. Tá? O curso online vem para isso, nós fazemos questão de falar disso sempre, tá? Então quem quiser se inscrever no curso de Exu, que está disponível com as matrículas abertas já, o curso já vai iniciar esta semana, então pedimos que todos os interessados já se matriculem, tá? Então acessem www.estudarencasa.com.br. Tá repetindo, www.estudarencasa.com.br. Matricule-se, escolha o curso Exu, siga todo o procedimento e você vai receber no seu e-mail login e senha para acessar a sala de aula virtual com provas, apostilas. É maravilhoso, o curso realmente é fantástico. Tá? E quem quiser participar, basta acessar o site e se matricular. Qualquer dúvida, entre em contato com a rádio. Tá? Bom, encerramos o programa Conversando com o seu Tranca, contamos com a presença de todos na semana que vem, nesse mesmo horário, às 9 horas da noite, com mais Conversando com o seu Tranca, muito mais interatividade, temas diferenciados, trazendo para você mais conhecimento, tá? Muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela audiência, continue com a nossa programação. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores. Conheça mais sobre Toques de Aruanda, acessando os links na página inicial. Notícias atualizadas diariamente. Artigo dos mais diversos jornais de Umbanda. Informações sobre cursos, eventos afro. Tudo sobre a Umbanda na mídia. Não deixe de conferir diariamente as atualizações da rádio na página inicial. Você consegue entrar em contato através de e-mails, Skype, SMS, telefones, Orkut e MSN. Rádio Toques de Aruanda, a melhor sintonia afro, criando uma ligação entre o pensamento e os orixás. Acesse www.radiotoquesdearuanda.com.br.